Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurung Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupadugacharyavarya Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyam Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradetama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajya Kacharya Ashtotara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, todos Tridantas Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 7. Continuo então com a conversa entre o Yadava Dasa e o Ananta Dasa. Então, agora o Yadava Dasa pergunta quais são os esforços apropriados, né, aqueles que de fato dão frutos benéficos. E o Ananta Dasa responde: Sadhu Sangha e Prapati, que significa rendição, são os meios apropriados. Encontramos a seguinte declaração sobre Sadhu Sangha no Srimad Bhagavatam 11.2.30. Atatyantikam kshemam pricham bhavato nagaha samsarismin kshanardo pisat sangha sevadir nrinam. Ó pessoa sem pecado, nós estamos perguntando-lhe sobre o benefício supremo. Neste mundo material, apenas meio momento na associação de um Shuddha Bhakta é a maior riqueza para os seres humanos, ou seja, é o maior tesouro, né, para os seres humanos. Se alguém pergunta como a diva ela caiu nessa existência material, pode alcançar este benefício supremo, eu responderia que isso pode ser alcançado através de Sadhu Sangha, mesmo que seja por meio momento. Prapati, que é a rendição, é descrito no Bhagavad Gita 7.14. Devi Hesha Gunai Mai Mama Maya Duratya Mama Eva Ye Prapadante Mayam Etam Tatarantite. Essa potência divina, conhecida como Devi Maya, consiste dos três modos da natureza, Sattva, Rajas e Tamas. Seres humanos não podem ultrapassar esta minha Maya por seus próprios esforços. E, portanto, é muito difícil de vencê-la. Apenas aqueles que se renderam a mim podem cruzar além desta minha potência. Então agora o Chandidasa diz: ó grande alma,
eu não consigo entender a sua explicação muito bem. Eu compreendi que nós somos entidades puras, né? Nós fomos entidades puras e que devido ao esquecimento de Krishna caímos nas garras de Maya e agora estamos presos neste mundo. Se nós obtivermos a misericórdia de Krishna, poderemos nos libertar novamente. Do contrário, permaneceremos na mesma condição. E o Anantadas diz, sim, por enquanto isso é suficiente para você acreditar, né? E o Yadavadasa Mahashoy claramente entende todas essas verdades. Gradualmente você poderá entender essas coisas, né, através dele. Sri Jagadananda escreveu uma bela descrição de diferentes condições das divas no seu livro Shri Prema Vivarta. Chitkana Jiva Krishna Chinmaya Bhaskar Nitya Krishna Deki Krishna Kore Nadar Krishna Bahirmukahana Bhogavancha Kore Nikatasta Mayatare Japati Adore. A diva é uma partícula infinitesimal de consciência espiritual, como uma partícula atômica de luz que emana do Sol. Shri Krishna é a consciência espiritual completa, é o Sol transcendental. Enquanto a diva estiver focando a sua atenção em Krishna, ela então mantém reverências por ele. No entanto, quando ela desvia a sua atenção de Krishna, então ela deseja por desfrute material. A potência ilusória de Krishna, Maya, que está bem diante, que está próxima delas, né? Então as amarra com o seu abraço. Pichati paile jena moti channa hoy, maya grasta jivera hoy se bhava uday. O dharma da diva que se desviou de Krishna fica encoberto, assim como uma pessoa inteligente, né, fica encoberta quando é amaldiçoada por uma bruxa. Ami Siddha Krishna Das Ekotha Bule Mayara Nafar Hana Tira Dinna Bule. Ele se esquece da identidade de Bhagavan e a sua própria identidade como servo de Hari. Tornando-se um escravo de Maya, ele vaga daqui para ali por um longo tempo, né, iludido pela existência material. Às vezes ele é um rei, às vezes ele é um vassalo, às vezes é um brahmana, às vezes é um shudra, às vezes ele está feliz, às vezes infeliz, e às vezes ele é como um inseto minúsculo. Às vezes ele está no céu, às vezes na terra, às vezes no inferno. Às vezes ele é um semideus, às vezes um demônio, às vezes ele é um servo, às vezes ele é um mestre. Assim, as divas estão vagando por toda a existência material. E se por uma boa, né, fortuna acontece dela obter a associação de um devoto puro, ela então passa a conhecer a sua verdadeira identidade. E a sua vida assim se torna, vamos dizer, valiosa, né? A vida passa a ter um significado. Pela associação desses bhaktas, a diva entende a sua verdadeira identidade e fica indiferente ao desfrute material. Então, lamentando amargamente pelo seu destino, ele lamenta: Alas, alas, por que eu servi a Maya por tanto tempo? Então, ela chora profundamente, chora abundantemente, né, e ora aos pés de lótus de Bhagavan: Ó Krishna, sou o seu servo eterno, mas eu fui arruinado porque eu rejeitei o serviço aos seus pés de lótus. Aquele que sabe,
né? Não, perdão, quem sabe por quanto tempo eu estive vagando sem rumo como um escravo de Maya? Ó Patita Pavana, ó Dinanata, por favor, proteja essa alma destituída, me liberte da sua Maya e ocupe-me no seu serviço. Shri Krishna é um oceano de misericórdia, e quando ele ouve a diva chorar, né, com tamanho desespero, mesmo que seja uma vez, ele rapidamente se transporta, ele rapidamente conduz, né, essa diva através da sua energia material, ou seja, ele resgata essa diva. Krishna empodera a diva com a sua Chit Shakti para que o poder de Maya de atrair aquela alma gradualmente se desfaça. A diva então dá as costas para Maya e deseja alcançar Krishna. Ela adora Krishna repetidas vezes e finalmente ela se torna capaz de alcançar seus pés de lótus. Portanto, o único método infalível para se cruzar essa existência material é cantar Krishna Nama na associação dos devotos puros. Então Yadavadasa disse: Babaji, os sadhus dos quais você está falando estão presentes neste mundo e eles estão também sendo oprimidos pelas misérias da existência material, e como eles podem então libertar as divas? E o Anantadas disse: é um fato que os sadhus que vivem neste mundo, é um fato que os sadhus também vivem neste mundo, mas existe uma grande diferença entre uma vida mundana, né, de um sadhu e aquela das divas que estão iludidas por Maya. Embora essas vidas aqui terrestres, né, podem aparentar, parecer ser a mesma externamente, internamente existe uma diferença muito grande. Além disso, a associação com os sadhus é muito rara, porque até mesmo os sadhus, os sadhus estando sempre presente, né, um homem comum não pode reconhecê-lo. Existem duas categorias de divas que caíram nas garras de Maya. Algumas estão completamente absortas em prazeres mundanos insignificantes e nutrem um profundo respeito, né? Não seria respeito, mas consideração, né, pelo mundo material. Enquanto outros estão insatisfeitos com o seu prazer insignificante que ele extrai de Maya, né? E então ele consegue colocar ali, né, vamos dizer assim, uma discriminação um pouco mais refinada, na esperança de alcançar uma qualidade superior de felicidade. Consequentemente, as pessoas deste mundo podem ser então divididas, vamos dizer assim, grosseiramente, nesses dois grupos. Tá? Aqueles que carecem de poder para distinguir entre espírito e matéria, e aqueles que possuem esse discernimento. Né? Algumas pessoas se referem àqueles que têm este insight, né, sobre a diferença entre matéria e espírito, aqueles que não possuem, né, essa distinção, essa capacidade de discernimento, como sendo então desfrutadores dos sentidos materiais. E aqueles que possuem o discernimento como sendo mumukshus,
ou aqueles que buscam pela liberação. Quando eu uso a palavra mumukshu aqui, eu não estou me referindo ao Nirbeda Brahma Gyanis, aqueles que buscam pelo Nirvishesha Brahma através do processo do conhecimento monístico. Aqueles que são exasperados, né, com as misérias da existência material e buscam por sua verdadeira identidade espiritual são chamados de mumukshus nos Shastras védicos. A palavra mumuksha literalmente significa o desejo por mukti. Quando um mumukshu abandona esse desejo por liberação e se ocupa na adoração de Bhagavan, né, o seu bhajana é conhecido como Shuddha Bhakti. Então, os Shastras eles não ordenam ninguém a abandonar o mukti. Ao contrário, quando a pessoa que deseja a liberação conquista o conhecimento da verdade sobre Krishna e as jivas, ela se liberta automaticamente. Isto é confirmado no Srimad Bhagavatam 6, 14, 3 e 5, que diz Rajovi Sama Sankyata Prativer Iha Janvata Tesham Ye Kechanehante Shreyo Vai Manu Jadaya. Ou seja, as jivas desse mundo são inúmeras partículas, são como inúmeras partículas de poeira. Dentre todas essas entidades vivas, pouquíssimas alcançam formas de vida mais elevadas, como por exemplo a dos seres humanos, a dos devas, dos gandharvas, né, e muito poucas ainda adotam os princípios religiosos mais elevados. Ou melhor, dos brahmanas, aqueles que adotaram os princípios religiosos mais elevados, dentre aqueles que adotaram, pouquíssimos buscam por liberação. E dentre estes, milhares que buscam por liberação, apenas um pode, na verdade, alcançar esse estado liberado de perfeição. Ó grande sábio, dentre os milhões de liberados, né, e almas aperfeiçoadas, o devoto que está completamente em paz e devotado exclusivamente a Srinarayana é extremamente raro. Então, aqui nesses versos a gente pode entender mais ou menos a comparação, né, de que existem milhões e milhões de almas que podem buscar pela liberação, dentre elas apenas uma alcança, dentre milhões uma alcança, e dentre milhões que alcançam, uma apenas, rara, né, é uma devota de Narayana. Ou seja, Bhakti Yoga é uma coisa rara. Né? Os Bhaktas de Krishna são até mesmo mais raros do que os de Narayana, porque eles já ultrapassaram o desejo por liberação e já estão situados, né, na verdade, no estado liberado. Eles permanecem neste mundo enquanto o seu corpo dura, né? Mas a sua existência terrestre está categoricamente diferente daquela dos materialistas. Os devotos de Krishna vivem neste mundo em duas condições, como membros de família ou como renunciantes. Então Yadavadasa diz, os versos do Bhagavatam que você acabou de citar se referem a 4 categorias de pessoas que possuem o insight espiritual. Dentre essas 4, qual tipo de associação é considerada sadhu sanga? E o Anantadas responde, existem 4 categorias de pessoas que possuem o insight espiritual. O viveki, que são aqueles que são religiosos, que buscam, enfim, uma consciência mais elevada. Depois nós temos o mumukshu, que é aquele que deseja a liberação. Temos o mukta, que é aquele que está liberado, e temos o bhakta, que é o devoto. Né?
Dentre estes, a associação com os viveks e com os mumukshus é benéfica para os vishais, que são o quê? Os materialistas grosseiros. Os muktas são ambos indivíduos liberados, né, com uma sede insaciável por raça transcendental, ou impersonalistas com orgulho, né, de já terem sido liberados. Tá? Apenas a associação com o primeiro tipo de muktas é benéfica, ou seja, com aqueles muktas que desejam raça transcendental, né? São os devotos, não são os impersonalistas. Né? Os Nirbeda Mayavadis são ofensores e a associação com eles é proibida completamente. Tais pessoas foram condenadas no Srimad Bhagavatam 10.2.32. Ye niyeravindaksha vimukta maninas tvai asta bhavada vishuddha buddhaya aruhya krishrena param padam tata patantyado nadrita yusmad angrayaha. Ó Senhor de olhos de lótus, aqueles que não se abrigaram em seus pés de lótus consideram-se em vão como sendo liberados. A inteligência deles está impura porque eles estão desprovidos de afeto e devoção por você. Na realidade, eles são badadivas, ou seja, eles não foram liberados. Mesmo que essas pessoas alcancem uma plataforma de liberação por passarem por diversas austeridades e práticas espirituais, eles caem das suas posições por terem negligenciado os seus pés de lótus. Esse é um verso muito importante, né, dentro do Srimad Bhagavatam, porque ele prova que os mayavadis ou impersonalistas que visam fundir-se no Brahman e negligenciam a adoração do Senhor Supremo enquanto pessoa, eles podem até chegar lá no Brahman, mas eles logo cairão daquela posição. Porque a alma ela não se sustenta naquela realidade, vamos dizer, indiferenciada do Brahman. A alma necessita a relação com o Senhor Supremo. Tá? A quarta categoria de almas que têm discernimento, que são os bhaktas, são atraídas tanto pela opulência e majestade de Bhagavan, Aishwarya, quanto por sua doçura e características íntimas, Madhurya. A associação com os bhaktas de Bhagavan é benéfica em todos os respeitos. Particularmente, se nós nos abrigamos nesses bhaktas que estão absortos na doçura, né, do Senhor, que são os Vishuddha Bhaktirasa, né, ou seja, os sentimentos transcendentais de Bhakti se manifestarão em nossos corações. Então, o Yadavadasa ele pergunta: você acabou de explicar que os Bhaktas vivem em duas condições. Né? Por favor, agora explique claramente, para que as pessoas como eu, que têm uma inteligência limitada, possam entender melhor. Vedantadasa diz: os Bhaktas eles podem ser tanto grihastas, que são os membros de família, né? Ou eles podem ser renunciantes, né? Tyagis. Tá? E o Yadavadasa diz: por favor, descreva a natureza dos grihasta bhaktas no relacionamento com este mundo. E o Anantadasa responde: ninguém se torna um grihasta simplesmente construindo uma casa e vivendo nela. A palavra griha em grihasta se refere àquele que aceitou, né, uma esposa adequada para se casar de acordo com as regras védicas. Um bhakta que reside em tais condições e pratica bhakti é conhecido então como um grihasta bhakta. Então tem uma diferença entre um grihasta e um grihamed. O grihasta é aquele casado
que segue as regras védicas do casamento. O Grihamedi é aquela pessoa que simplesmente se casa para o desfrute sensorial, sem seguir regra alguma. Então há uma diferença. Tá? Então os devotos de Krishna, eles devem procurar ser grihastas, não grihamedis apenas. Tá? A diva que está presa por Maya, ela vê a forma e a cor através dos olhos, ouve o som através dos ouvidos, sente o perfume através do nariz, né, e toca através da pele, né, e saboreia com a língua. A diva entra no mundo material através desses 5 sentidos e fica apegada a eles, né, e fica apegada a eles. E quanto mais ela se apega, né, a esse mundo material grosseiro, mais distante ele fica do Senhor Supremo Shri Krishna. E então essa condição é chamada de Bahirmukha Samsara, quando a consciência está direcionada, né, para a existência mundana. Aqueles que estão intoxicados, né, com a existência mundana são conhecidos como vishais. Aqueles que estão apegados aos objetos dos sentidos, né, são chamados de vishais. Aqueles que estão sempre desfrutando, querendo desfrutar de tudo. Quando os bhaktas vivem como grihastas, né, eles não são como vishais, que meramente buscam gratificar os seus sentidos. Né? Um membro de família, uma dharma patni, ou seja, uma esposa, né, que busca a realização desse nitya dharma, é uma dasi, ou uma serva de Krishna. Da mesma forma são seus filhos e filhas. Os olhos de todos na família ficam satisfeitos ao ver a forma da deidade e os objetos relacionados a Krishna. Seus ouvidos ficam satisfeitos por ouvir o Harikatha, né, e sobre a vida dos grandes santos. Seus narizes experimentam a satisfação de cheirar o aroma da tulasi e outros objetos perfumados oferecidos aos pés de lótus de Krishna. Suas línguas, né, saboreiam o néctar de Krishna Nama e os remanentes do alimento oferecido a Krishna. Sua pele, né, suas peles sentem através do toque, né, o corpo dos devotos de Krishna. Suas esperanças, atividades, desejos, hospitalidade pelos convidados, né, e o serviço às deidades são todos subordinados ao serviço a Krishna. De fato, sua vida inteira é um grande festival consistindo de Krishna Nama, misericórdia às divas e serviço aos Vaishnavas. Então, esse é o dever de um Grihasta Bhakta. Eu vou repetir. Estar sempre absorto em Krishna Nama, dar misericórdia às divas e fazer serviço aos Vaishnavas. Tá? Apenas os Grihasta Bhaktas possuem, né, podem possuir, objetos materiais e utilizá-los, né, sem ficar apegados a eles. E é apropriado para as divas na era de Kali se tornarem então Grihastas Vaishnavas, né, porque eles não terão então medo de cair, né, ou seja, é difícil você ser um renunciante na era de Kali. Então é melhor que de cara você já entre na vida familiar para não ter aquele perigo de cair da sua posição de renunciante. Bhakti também pode ser desenvolvida completamente através dessa posição. Muitos Vaishnavas Grihastas são gurus, né,
e são muito versados também nas verdades dos Shastras. Se a criança, se o filho, né, de tal Vaishnava santo também for um devoto puro, né, um Vaishnava puro, então ambos devem ser contados como os Grihastha Bhaktas. É por isso que a associação com os Grihastha Bhaktas é particularmente benéfica para as divas. Então você que ouve essa minha aula, você que é um Grihastha, né, você não precisa se sentir desencorajado ou inferior, né, comparando-se com algum outro renunciado, né, um sannyasi, enfim, um outro Vaishnava, um brahmachari, né, pensando que eles são naturalmente mais elevados do que você. Se você seguir todas as regras de acordo, você também poderá ser uma associação favorável para outros devotos e poderá inclusive se tornar um guru, né, se assim a qualificação vier. Mas nada impede. Nada impede. Né? Srila Bhaktivinoda Thakur, por exemplo, ele foi casado a vida inteira, praticamente. Só renunciou lá no finalzinho. Né? E ele era um guru. Né? Então nós temos vários exemplos. Tá? Vários exemplos. Para acabar com esse nevoeiro de falsas definições sobre quem é superior, um renunciante, um grihasta, né, um brahmana, um shudra, um indiano ocidental, para acabar com essa dualidade toda, Chaitanya Mahaprabhu disse bem claramente, Jebaje Sei Boro, ou seja, aquele que tem devoção, ele é mais elevado, não importa em qual estrato social ele se encontra, de que maneira ele se encontra, né? Aquele que adora o Senhor Supremo e tem Bhakti, ele é superior. Jebaje Seiboro. Tá? Aqui a medida é Bhakti, não é nenhuma outra medida. Tá? Isso é muito importante a gente ter sempre em vista. Então Yadavadasa pergunta, os Grihastas Vaishnavas são obrigados a se manter sob a jurisdição dos Smarta Brahmanas. Do contrário, eles terão que sofrer muitas ameaças na sociedade. Diante dessas circunstâncias, como eles podem praticar o Shuddha Bhakti? Só para lembrar, Smarta Brahmanas são aqueles que seguem o Karma Kanda. Tá? Então o Anantadas responde, os Grihastas Vaishnavas são certamente obrigados a manter, né, as convenções sociais, como, por exemplo, casar os seus filhos, né, fazer as cerimônias para os seus antepassados e outras responsabilidades. No entanto, eles não devem se ocupar em kamya karma, ou atividades ritualísticas, simplesmente para a satisfação de ambições materiais. Quando falamos sobre manter, né, as suas vidas ou se sustentar, todos, né, mesmo aqueles que se chamam de nirapekshas, né, ou seja, livres de qualquer necessidade, dependem de outras pessoas e coisas para viver. Todos os seres, né, vivos, né, têm necessidades. E eles dependem de remédio quando ficam doentes, de comida quando têm fome, de roupa quando tem frio e de casa para se proteger do calor ou da chuva. Então, nirapeksha, ou seja, aquele que não tem desejos, significa, não tem necessidades, né? Significa que ele reduziu as suas necessidades ao máximo possível. Porque ninguém pode ficar absolutamente independente de tudo enquanto ele tiver um corpo material. Então, até os renunciados precisam comer, tomar remédio quando ficam doentes, se abrigar do calor, do frio, né, se proteger, né,
Enfim, então não existe aquela pessoa que diga eu sou completamente renunciado, isso não existe. Eu não tenho qualquer necessidade, não. Ele levou ao máximo, né, a renúncia, mas tudo tem um limite. Né? Ainda assim, é melhor estar livre, né, dessas dependências materiais o máximo, né, porque elas ajudam no avanço de Bhakti. Todas as atividades que eu mencionei anteriormente ficam livres de qualquer defeito apenas quando estão associadas com Krishna. Por exemplo, você não deve entrar na vida matrimonial com um desejo de ter um filho, né, ou de adorar os seus antepassados. Né? É favorável a Bhakti pensar: eu estou apenas aceitando esta serva de Krishna para que eu possa esta serva ou servo, né, de Krishna, um esposo ou uma esposa, para que nós possamos nos ajudar no serviço a Krishna e estabelecer uma família orientada, né, para servir a Krishna juntos. Então, o que quer que os parentes ou os sacerdotes que são materialmente movidos, né, digam, né, você deve sempre seguir os frutos da sua própria determinação de manter-se focado em Krishna. Por exemplo, na ocasião da cerimônia de Shraddha, ou Pinda, né, devemos primeiro oferecer aos antepassados os remanentes da comida que foi oferecida a Krishna, e depois alimentar os Brahmanes e os Vaishnavas. Se um Vaishnava Grihasta observa a cerimônia de Shraddha dessa maneira, isso é favorável para a Bhakti de todos. Os rituais dos Smarta Brahmanas são karma, né? A menos que eles combinem com Bhakti. Ou seja, você pode fazer o mesmo ritual, mas de uma forma ou de outra associando a Bhakti. Então, ao invés de você oferecer para o seu antepassado um alimento qualquer, ou que foi dado oferecido a um semideus antes, né, com o objetivo de aumentar a riqueza, etc., oferece para Krishna e dá uma raprachada para o seu antepassado. Tá? Se nós mantemos as nossas atividades de karma, né, executadas através dos Vedas com o objetivo de alcançar o Shuddha Bhakti, então este karma ele é favorável a Bhakti. Então, devemos executar atividades ordinárias, mundanas, com o espírito de renúncia, né, e sem qualquer apego pelo resultado. E também devemos executar atividades espirituais na associação dos bhaktas. Então, não haverá qualquer problema em relação a isso. Considere por um momento que a maior parte dos associados de Mahaprabhu eram grihastas, bem como eram também muitos Raja Rishis, ou seja, reis santos, e Deva Rishis, grandes sábios da antiguidade. Dhruva, Prahlada, os Pandavas eram todos grihastas. Você deve saber que os grihastas bhaktas também são altamente respeitados neste mundo. Então agora o Jadavadasa ele vai continuar fazendo perguntas sobre esse aspecto, né? E nós vamos então terminar na próxima aula, tá? Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.